Hoje é a nossa primeira aula de Crisma. E a gente vai falar sobre revelação e fé. Todo mundo lendo junto, revelação e fé. Vamos lá. Primeira coisa, você está aqui por qual motivo? Vocês sabem por que vocês estão aqui? Pode falar, eu quero ouvir, gente. Por que vocês estão aqui? Por que você está aqui? Você mesmo? Por que você está aqui? Para aprender. Mas aprender sobre o quê? Ou sobre quem? Bora, gente, responde. Eu gosto de participação. Jesus, Deus, isso mesmo. Então, vocês estão aqui para aprender sobre Jesus, sobre Deus. E tem duas maneiras de conhecer a Deus. Alguém sabe quais são essas maneiras? A primeira é pelas pessoas. A primeira maneira de você conhecer a Deus é através de si mesmo e através do próximo. E a segunda maneira é através do mundo material, ou seja, da criação. Alguém sabe que animal é esse? Todo mundo, vai, fala, pode falar. É uma vaca. E vamos lá. O que é uma vaca? Um animal. O que mais? É um animal o quê? É um mamífero. O que mais? Vamos lá, gente. Que respira. Vamos lá, vai. Comida e água. Ela come, bebe. Vamos lá, o que mais? Que defina uma vaca? Enxerga. Dá leite. O que mais? Tem a picanha aqui, tem o churrasquinho. O que mais? Vamos falando. Enfim, uma vaca é um animal. E o que uma vaca precisa para sobreviver de forma plena, no mundinho dela? Se você deixar uma vaca no cercadinho, com comida e com um pouquinho de água e com macho para ela procriar, ela vai estar de bem com a vida, não vai? Ela vai estar feliz. Por quê? Porque ela não precisa de mais nada. Se você der comida para ela, se você der água para ela e um lugarzinho lá, tá suave para a vaquinha, não é? Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Então presta atenção, ó. Lá vai, valendo R$1 milhão. Se vocês ficassem trancados num quarto, recebendo comida e água para a vida inteira, vocês iam estar felizes que nem uma vaquinha estaria feliz? Não? Ué, mas a vaca fica feliz num cantinho dela com comida e água. Vocês não? Por que não? Por quê? A vaca é um animal, a gente é um ser humano, mas enfim, o que isso implica? Qual que é a consequência disso? A gente quer viver e não sobreviver, certo? E o que é viver? Ser livre? Quem falou ser livre? Levanta a mão. Boa, parabéns. É uma resposta. Então vamos lá. Qual que é a principal diferença entre os animais, que eu representei pela vaca, e de nós, seres humanos? A principal diferença é que a gente tem uma espécie de alma diferente. Todo mundo aqui já ouviu a palavra alma, certo? Quem nunca ouviu a palavra alma, levanta a mão. Beleza. E agora, quem sabe a função da alma? Ninguém sabe a função da alma? Opa, passei aqui. O que significa alma? Alma, em latim, é anima. E anima, lembra o quê? Animar, não é? Quando você fala anima, vem de animar, vem de você ganhar ânimo, ganhar vida. Ou seja, a função da alma, qual que é? É dar vida para todos os seres vivos. Então, nós temos alma, sim ou não? Sim. Você está vivo, né? Você está vivo, então você tem alma. A vaquinha tem alma, sim ou não? Sim. Contanto que não seja a picanha, né? Tem. Uma planta tem alma, sim ou não? É um ser vivo. Então, sim, uma planta tem alma. Por quê? Porque é um ser vivo. Vocês aprendem em ciências, em biologia, que também nasce, cresce, reproduz e morre. Ou seja, é um ser vivo. Vocês estão anotando isso? Está parecendo uma aula de biologia, não está? Mas eu prometo que logo entra na catequese. Vamos lá. Só que a gente tem alma, certo? A gente tem alma, certo? Sim. Os animais têm alma, certo? Mas a alma é igual? É a mesma alma? Não. A nossa alma é uma alma eterna, é uma alma infinita. É uma alma que ela tem um começo, quando a gente é na concepção.
E ela não tem um fim. Por quê? Porque a gente pode viver infinitamente. Nosso corpo não, mas a nossa alma sim. Agora, os animais, eles têm uma alma que é uma alma finita. É uma alma que começa e é uma alma que termina quando os animais morrem. Tá, André, mas por que é tão importante a nossa alma ser, né, infinita e durar para sempre, para toda a eternidade? O importante é o que eu vou falar agora. O ser humano, ele não é como os outros animais. Porque justamente ele tem uma alma, o quê? Infinita. A nossa alma vai morrer? Não. Por quê? Porque é uma alma espiritual. O espírito não morre. Os animais, eles têm uma alma que a gente chama de alma sensitiva. Sensitivo vem de sentidos, ou seja, quais são os 5 sentidos? Visão, tato, olfato, paladar e audição. Então, os animais, eles conseguem enxergar? Sim, eles conseguem ouvir as coisas? Eles tocam e sentem quente, sentem frio, certo? Então, eles têm uma alma sensitiva, que é uma alma que é sensível. Ela tem os 5 sentidos. Nós temos uma alma também sensitiva, porque a gente tem os 5 sentidos, mas além disso, é uma alma espiritual. Por quê? Porque tem um quê a mais de dignidade. O homem, o ser humano, quando eu falar homem aqui, é humanidade no geral, tá? Não é sexo masculino. O homem, o ser humano, ele tem uma alma espiritual, por quê? Porque o espírito é como se fosse um pedacinho de Deus, uma marca de Deus na alma de nós seres humanos. Os animais, eles não têm esse pedaço de Deus neles. Eles têm de outras formas, porque eles são criaturas, Deus criou os animais, certo? Mas não é como a gente. A gente tem uma alma, e na nossa alma tem uma assinatura de Deus. Tem como se fosse um copia e cola do que Deus é. E o que Deus é? Vocês vão ver mais pra frente que Deus é espírito. Deus tem corpo? Você vê Deus aqui como vocês estão me vendo? Não. Deus é espírito. Vocês vão saber mais pra frente o que é espírito. Mas o espírito é imortal, é o que eu tinha falado. Ou seja, quando a nossa alma é uma alma espiritual e Deus é espírito, a gente tem um resquício de Deus. Vocês estão entendendo até agora? A gente é como se tivesse uma herança do Espírito de Deus. Dá para entender? E o que isso causa na nossa vida? A busca pelo sentido da vida, primeiramente, em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer local. Se você pegar todos os seres humanos da face da Terra, de todos os tempos e lugares e culturas diferentes, todos vão buscar, o que está escrito aqui em cima? O sentido da vida. Por que todos vão buscar esse sentido da vida? Porque, eu já falei, a gente é como as vacas? Não é. A vaca, ela tem um ser ou não ser, eis a questão? Tem isso? Não, não tem. A vaca, se ela está lá com comida e água, ela está de boa. E a gente com comida e água só? Não ia ficar suave, não ia ficar tranquilo. A gente busca um sentido da vida, a gente se pergunta, por que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito? Quem já teve essa pergunta, levanta a mão. Quem já se fez essa pergunta, levanta a mão. Ou algo parecido, tipo assim, não é possível que eu vou nascer e morrer e é isso, acabou. Vocês veem que não faz sentido a gente viver uma vida só sobrevivendo, só atrás de comida e de água? A gente precisa buscar alguma coisa a mais. Por quê? Porque é da natureza do ser humano, certo? É da nossa própria existência, da nossa própria essência, buscar o sentido da vida em qualquer cultura. Isso porque o homem é um ser religioso. O que significa o homem ser um ser religioso? Religião vem do verbo religar. Você está ligando ou religando o quê? Deus com a humanidade, certo? Uma religião liga Deus com a humanidade, por isso que tem o nome religião. Quando o homem é um ser religioso, isso significa o quê? Significa que a gente precisa se ligar a Deus, precisa se ligar a alguma coisa superior. Por quê? Porque justamente a gente busca um sentido da vida, e esse sentido da vida não pode ser só comida e água. Vocês estão acompanhando até aqui, certo? Beleza, então vamos continuar. E é por isso que a gente tem duas coisinhas principais. Eu quero ver com os servos, peraí.
Eu vou ver com os servos, se os servos lembram. Porque isso aqui é super importante. Vamos lá. Servos, nós temos dois aspectos que nos tornam imagem e semelhança de Deus. Qual que é? Vocês lembram? Intelecto e vontade. Agora eu vou perguntar para vocês que estão aqui, que já ouviram dos servos. A gente tem dois aspectos que nos tornam imagem e semelhança de Deus, que é o... Pode ler, intelecto e... De buscar o bem e a verdade. Vamos lá. Todo mundo, levanta a mão direita. Todo mundo coloca a mão direita na sua cabeça. Fala assim, intelecto, e bate. Agora, pega a mão esquerda, coloca no coração. Fala assim, vontade, e bate. Aí vai fazer ao mesmo tempo, intelecto e vontade. Boa, o intelecto está onde? E a vontade? Boa. O que é o intelecto? O intelecto é a razão. O intelecto é a inteligência. Então, você é um ser inteligente? Não conta tirar 0 na prova, tá? Tá bom? Você é um ser inteligente, significa... Você raciocina? Você pensa? Você tem uma lógica? Você sabe o que é certo e o que é errado? Todo mundo aqui tem inteligência, certo? Senão vocês não são seres humanos. Vixe. Tô vendo uns olhando pro outro. Ih, ó, o cara aí não tem muita inteligência não. Mas todos têm inteligência. E todos têm vontade, certo? Certo? Sim. Você tem vontade de fazer alguma coisa? Vocês têm vontades? Não tem? Beleza. O intelecto, a nossa inteligência, ela vai buscar uma coisa. O objetivo, a finalidade vai ser o quê? Vai ser, está escrito aqui, a verdade. O intelecto busca a verdade. Por quê? Quando você pensa, e mesmo cientificamente, a ciência ela vai atrás do que é verdadeiro, do que é real, do que é verdade. Então a nossa inteligência, o nosso intelecto, a nossa razão busca a verdade. E agora a nossa vontade, ela busca o quê? O bem. O bem ou a felicidade. Você só vai ter vontade de fazer certas coisas porque aquilo aparentemente vai te trazer algum bem, certo? Ninguém aqui vai fazer mal para si mesmo sabendo que aquilo é mal. Beleza. E outra coisa, a verdade e o bem são o próprio Deus. Por quê? Porque Deus é o próprio bem. Deus, ele é super bom, vamos deixar assim. Ele é o bem e ele também é a verdade. Por quê? Porque Deus, ele não vai mentir para você e ele também não vai ser mal para você. Então, no final das contas, a gente tem intelecto e vontade para buscar a Deus. E esse desejo de Deus, esse vazio que você sente na sua vida, é porque você é imagem e semelhança de Deus. O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Significa que você tem atributos, você tem aspectos iguais ou parecidos com Deus. Quando, por exemplo, seu pai ou sua mãe, você vai ter cor de cabelo, formato do olho, cor de pele parecido com o seu pai ou a sua mãe, certo? Quando a gente tem isso, só que na nossa alma, no nosso espírito, que é o intelecto e a vontade, é a imagem, é a herança genética, por assim dizer, vamos deixar entre aspas, de Deus. Dá para entender até aqui? Tá difícil? Não? Beleza. Então vamos continuar. Era para continuar. Não, já. Não foi, peraí. Enfim. Falhas técnicas aqui. Vamos ver se foi. Foi. Agora vamos ver se vai o controlinho, né? Ah, é para apontar para lá. Entendi. Então vamos lá. Deus, Ele nos torna capaz de conhecê-lo. O que isso significa? Significa que Deus, Ele, na infinitude, na grandeza dele, Ele fala o seguinte: olha, eu quero que o meu filho me conheça. Eu quero permitir com que eu seja conhecido por você. Então, se você está aqui, é o que minha mãe estava falando, não é porque você simplesmente, eu decidi vir. Também, mas é porque Deus estendeu o braço para você. Deus te chamou para estar aqui. Porque Ele nos torna capazes de conhecê-lo, de amá-lo.
Então, se você já conhece a Deus ou já ama a Deus, é por causa de Deus. Porque se Deus não quisesse, você não seria capaz disso. Jesus, ele é o ápice da revelação, ele é o ápice de tudo. A gente vai ver mais pra frente quem é Deus Pai, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e qual que é a missão de Jesus na Terra. Mas todo mundo, obviamente, já ouviu falar de Jesus. E quem é Jesus? Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é o Deus que vem para a Terra para nos ensinar. Então, quando Deus vai se revelando, ele vai se mostrando, vai se mostrando aos poucos para a humanidade. Então ele começa, ele se deixa conhecer um pouco aqui, ele se deixa conhecer um pouco ali, até que chega Jesus. Quando chega Jesus, é o ápice. Não tem nada que venha depois de Jesus que a gente não saiba, que a gente não conhece. E por causa de Jesus, a gente se torna participantes da natureza de Deus. Ou seja, Deus, ele está no céu, e quando Jesus vem, ele abre o céu para a gente. Uou, parece muito confuso, eu sei que muitos de vocês não estão entendendo quase nada, mas o que acontece? A nossa fé, a igreja, o que a igreja ensina, ela tem a ver todos os temas são ligados. Então, vocês estão só na primeira aula, vocês não devem estar entendendo quase nada. Por quê? Porque vocês ainda não tiveram os outros temas. A partir do momento que vocês vão conhecendo, que vocês vão, enfim, tendo as outras aulas, vocês vão linkar uma coisa com a outra. Então, vocês não estão entendendo nada, André? Tudo bem, anota, quem tiver, anota no caderno tudo que eu estou falando, porque uma hora vai fazer sentido e vocês vão agradecer, tá bom? Tudo que eu acabei de falar foi o primeiro jeito de você conhecer a Deus. O primeiro jeito, só retomando, era através da pessoa humana. Ou seja, eu olhando para a minha vida, eu falo, esse mundo só não basta. Não basta só me trancar num quarto e comer todo dia e beber todo dia. Eu não estou feliz. Tem algo a mais. Certo? Mas tem um outro jeito de você conhecer a Deus. Qual que é esse outro jeito? Através da natureza, através da criação, através do mundo. Essa imagem aqui mostra a razão, ou seja, a inteligência para aquele lado e a fé para esse lado. Isso daqui está certo ou está errado? O que vocês acham? Vocês acham que a fé e a razão são opostas? Ou são juntas? Ou são unidas? Pode falar, gente. Participação. Quem é o corajoso que vai levantar a mão e falar? Unidas ou separadas, enfim. São unidas, são juntas. Todo mundo acha que fé e a razão vão na mesma direção, ou você acha que são opostas? São opostas? Quem acha que a fé e a razão vão no mesmo objetivo? Levanta a mão. Quem acha que a fé e a razão vão para sentidos opostos, que são coisas antagônicas? Levanta a mão. Beleza. Ganhou, acertou quem disse que vão para o mesmo sentido. Por quê? Porque essa imagem é o que o mundo fala. É que o pessoal lá fora da igreja, eles vão falar o seguinte: olha, a igreja é obscurantista, a igreja ela tem a fé para quê? Para alienar todo mundo, porque é inimiga da ciência e não sei o quê. Mas não é assim. A própria igreja, ela fala o quê? Que a nossa razão e a nossa fé são unidas, elas são a mesma, elas apontam para o mesmo caminho. E eu vou dar alguns exemplos, porque parece que não faz sentido nenhum. Primeiro exemplo é isso: espectro de luz, espectro eletromagnético. Quem já viu isso daqui na escola? Levanta a mão. Quem nunca viu, levanta a mão. A minha mãe levantando a mão. Eu vou bancar o professor de física rapidão e explicar para vocês o que é isso. Existe a luz. Tudo isso daqui é luz. Então, o rádio é um tipo de luz, micro-onda, enfim, raio ultravioleta, infravermelho, raio-x, raio gama, enfim, tudo isso é um tipo de onda, que é uma onda eletromagnética, que é basicamente a luz. Só que existe alguns tipos de luz que a gente consegue ver, que é a luz visível, que é esse filetinho aqui. Todo mundo está vendo, né? Isso daqui é o que a gente consegue ver. Tem infinito para cá e infinito para lá que a gente não consegue ver, porque os nossos olhos não foram adaptados para ver isso.
E dentro desse filetinho aqui que a gente consegue ver, a gente tem desde o vermelho até o violeta, que são as cores do arco-íris. Então, tudo que a gente consegue ver está só nesse pedacinho. André, o que tem a ver com fé e razão? Tem a ver o seguinte, que a nossa razão, a nossa inteligência, ela é limitada. É como se fosse só essa fração de espaço. É só esse filetinho que a gente consegue ver. Tem um monte de coisa para cá e um monte de coisa para lá que a gente não faz ideia. Por quê? Porque a nossa inteligência falha. A gente não consegue chegar. E, por mais que a gente não veja, aquilo existe. Por mais que você só vê essa partezinha e não vê daqui para cá e nem daqui para cá, vocês ainda sabem que existe onda de rádio, porque o rádio funciona. Que existe micro-ondas, porque o micro-ondas funciona. Mas você vê essas ondas? Não. É a mesma coisa com a nossa razão. A nossa razão, a nossa inteligência, a ciência no geral, é só o que a gente consegue ver. Mas é muito pequeno em comparação ao que existe. Então, existe Deus, sim ou não? Existe. A gente consegue ver, a gente consegue... Estaria nesse espacinho de luz visível? Não. Mas não é por isso que não existe. Não é porque a gente não consegue ver que não existe. Ou seja, Deus, ele é real. As coisas da fé, elas vão na mesma direção do que as coisas da razão. Vocês estão entendendo até aqui? Está meio teórico, mas agora eu vou trazer um outro exemplo, não tão aula de física. Então, o que é isso aqui que vocês estão vendo? Uma pata, uma pegada, certo? O que isso significa pra gente? Que um animal passou. Está todo mundo de acordo, né? Se você vê uma pata, você está lá no meio da floresta, com um facão assim, todo explorador, você vê uma pata, você vai falar, opa, um animal passou aqui, não é? É isso, beleza. Então todo mundo está na mesma página. Agora, esse daqui é um animal, o que vocês acham? É um animal carnívoro? É um animal herbívoro? Um cachorro? Pode ser um cachorro também. Aparentemente, não sei muito, mas deve, por exemplo, pode ser um felino, por quê? Porque o formato da pata é um formato de carnívoro, certo? De animais que caçam, de animais predadores. E aí você vai vendo o quanto de areia, o quanto de terra que o peso do animal afundou, você consegue ver o peso dele. Se tiver marca de garra aqui, você consegue ver se ele é feroz, se ele é um predador. Se cair um pelo do animal, você consegue examinar esse pelo e saber de que animal é, certo? Ou seja, você vê uma pata, você vê uma pegada, certo? Você consegue tirar algumas conclusões. Mas você viu o bicho? Você viu o animal? Tá, mas como é que você sabe que tem um animal que passou? Tá bom, mas você não viu o animal, não é? Mas ele deixou evidência. Tá bom, mas você não viu. Como é que você vai provar isso? Vocês entendem como é um negócio de louco? Por quê? Porque o que a ciência fala? Deus não existe porque eu não consigo ver. Mas aí você mostra. Tem uma pata aqui. Passou um bicho aqui. Passou um animal. Tem a evidência. Não, mas eu não vi o animal, logo o animal não existe. Não, mas você consegue ver através da natureza, da perfeição de tudo, que Deus está ali. Porque, desculpa, vocês podem acreditar no que quiser, mas eu acho e eu tenho certeza absoluta que o quê? Que o universo, ele foi criado do nada e ele evoluiu tantos anos e está hoje o planeta Terra com a gravidade ideal. Porque se fosse maior ou menor a gente morria. Com a temperatura ideal, porque se fosse maior ou menor a gente morria. Com os nossos sistemas do corpo todos funcionando. Com, enfim, cadeias complexas de predador e presa. Você vê tudo isso, você fala assim, não pode ter sido por acaso. Não pode ser sorte tudo isso. A natureza, a criação é perfeita. Ou seja, você vê a pegada, você vê a marca, só que você não vê o animal. Mas a gente sabe que esse animal que deixou essa pegada, ele existe e ele passou. Isso é uma analogia para falar o quê? Você vê a perfeição, o equilíbrio, a harmonia, a beleza da natureza, que é essa pegada, não tem como você não falar, Deus passou por aqui. Porque se Deus não tivesse passado, não ia estar evidente na nossa cara. E eu vou trazer ainda mais um exemplo, que é o exemplo da Lua. A Lua, ela é o que da Terra? Satélite. Boa.
E ela brilha? Não. A lua brilha, gente? O que brilha? Ué, mas eu vejo a lua brilhante, não vejo? A lua é um reflexo. Quem disse isso? Levanta a mão. A lua é um reflexo. Boa, parabéns. É isso mesmo. E é o que eu quero falar. Assim como a lua é reflexo do sol e a pegada é reflexo de um animal que passou, a natureza, o mundo, a criação, a perfeição é um reflexo da beleza de Deus. Se você está aqui no mundo e você olha para uma paisagem bonita lá fora, tá, que aqui só tem ponte, mas enfim, você vai viajar, você vê um campo, uma cachoeira, sei lá, um arco-íris, não importa. Você vê uma coisa perfeita, e aí você fala assim, isso é uma evidência de que tem algo maior. Isso é uma pegada, é o reflexo da lua, mas existe um animal que passou por ali e existe o sol que está emanando brilho. Todos concordam até aqui, certo? Beleza. Então, vamos lá, recapitulando. Existem duas maneiras da gente conhecer a Deus. A primeira maneira, qual que é? Isso, através da pessoa humana. Eu vou voltar aqui, só para... Através da pessoa humana. Vamos lá, eu quero agora que vocês falem para mim tudo que está na pessoa humana. A gente, sei lá, busca da verdade, tudo isso daí, busca do sentido da vida. Vamos lá, o que faz a gente conhecer a Deus através da nossa própria vida? Eu vou reformular. Ó, voltando para o exemplo da vaca. Tá aqui o exemplo da vaca. Vocês têm que lembrar da vaca, velho. Ó, lembrou da vaca? Você viu uma vaca assim, você tá passando na estrada, aí você olha pro lado, tem um monte de vaquinha assim, você vai ter que lembrar do André. Você fala, putz, eu não sou uma vaca. Graças a Deus que você não é uma vaca, né? Enfim. Você vai ter que lembrar de mim. Vamos fazer esse combinado, certo? Beleza. A vaca precisa do quê? Para viver? Comida, água, o macho para procriar e um lugarzinho, certo? A gente estaria feliz só com isso? Por que não? Como é que é? Precisa viver e não sobreviver. E o que é essa vida? O que é viver? Buscar o sentido da vida. E aonde que está esse sentido da vida? Está onde? Na alma, sim, a alma que busca. Mas a gente não vai saciar, a gente não vai cobrir o vazio que tem no nosso coração, porque se você, desculpa, é a realidade, se você estiver trancado num quarto, comendo e bebendo até você morrer, você vai sentir um vazio na sua alma. E esse vazio pode ser preenchido somente por Deus. Somente por Deus. Deus é a única coisa, é a única pessoa que vai preencher esse sentido da sua vida. Se você está conversando, presta atenção aqui. Deus é a única coisa que vai preencher esse vazio que você tem no seu coração. Você pode ir buscar esse vazio, saciar esse vazio em festas, pode, em drogas, em bebidas, em amigos, pode até ser coisa boa, amigos, na família, no trabalho, mas você não vai conseguir tampar o buraco que está no seu coração. Você não vai conseguir, porque você precisa achar o sentido da vida. E o sentido da vida, não presta atenção no barulho lá, vem, volta aqui. O sentido da vida é a gente ir para a festa todo sábado? O sentido da vida é você almoçar numa refeição de domingo com a sua família? É ou não? É isso que vai guiar a sua vida? O sentido da vida é você ser um CEO, um executivo, um trabalhador exemplar. É isso o sentido da vida? Vocês percebem que são coisas muito passageiras, muito pobres. Quando você morrer, você que trabalhou a vida inteira, que foi o dono da empresa, a empresa vai passar para outro. Você que viveu a vida inteira em festa, bebida e droga, e, enfim, pegação, quando você morrer, vai acabar tudo isso para você. Você não vai adiantar de nada. Se você é o cara que cultiva as amizades, que você tá lá com a sua família todo dia, não sei o quê, uma hora você vai morrer, uma hora seus amigos e sua família também vão morrer. Ou seja, presta atenção, para muitos pode estar sendo difícil o que eu estou falando, porque vocês já têm uma vida, vocês têm 12, 13, 14, 15 anos
de vida e podem estar vivendo de uma forma errada, mas no sentido de vocês estarem perdidos no sentido da vida. E eu não estou aqui para apontar, para julgar ninguém. O que eu quero é mostrar esse caminho para vocês. Vocês estão entendendo? Esse caminho sou eu? Não. Esse caminho eu estou apresentando, mas não sou eu. Esse caminho é todo mundo. Esse caminho é Deus. O nosso objetivo final, o nosso caminho, a nossa vida tem que ser em Deus. Por quê? Porque Deus não é passageiro. Deus não vai ser mais uma festa, não vai ser mais uma amizade, não vai ser mais um dia de trabalho que quando você morrer vai passar. Deus, ele está para sempre. Deus, quando a gente morrer, se a gente tiver em amizade com Deus, a gente vai viver para sempre no céu. Por quê? Porque a nossa alma, lembra que eu falei? É infinita. Se nossa alma é infinita, a gente tem que fazer uma escolha aqui na nossa vida por uma decisão que vai durar a eternidade. Uma decisão que vai durar para sempre, vai durar o infinito. Então, abre o coração. Lembra que eu falei na primeira aula? Abre o coração. Vai já desde agora abrindo o coração para Deus. Vai já desde agora falando para Deus agir na sua vida. Por quê? Para você achar um sentido da vida. Porque eu vou te falar um negócio. Um sentido da vida, além de ser benéfico para você enquanto você está vivendo, porque te dá ânimo, porque te dá forças para suportar a vida, porque te dá, enfim, tantas coisas, bens nessa vida terrestre, mas não é só isso, te dá bens na vida eterna. Porque se você escolhe a Deus, se você tem o sentido da sua vida, é Deus que vai ser para sempre, como o próprio nome diz, vai ser para sempre. Então você vai ficar para sempre nessa beleza. Vocês vão ver aqui que Deus não é, se vocês têm uma noção, uma ideia assim, Deus não é mau. Deus, ele não quer te colocar no inferno. Mas eu só não vou falar muito dessa parte para não passar do tempo, porque tem mais coisa para falar. Mas Deus, vocês vão ver que ele é um pai. Deus, ele quer o seu bem. Deus, ele é o seu amigo. Um verdadeiro amigo que vai ficar com você para a eternidade. Então, se você veio aqui sem um sentido de vida, ou com um sentido de vida errado, que é tudo que eu falei, né? Ou festa, família, trabalho, dinheiro, enfim, um projeto pessoal que você tenha, um talento seu, que você baseia a sua vida só nisso. Se vocês viverem desse modo, no futuro vocês vão se arrepender. E eu falo isso primeiramente para mim. Porque todo dia a gente tem que buscar um sentido de vida. E qual que é esse sentido de vida mesmo? Qual que é esse sentido de vida, pessoal? Acorda, vamos? É Deus. Beleza. Aí a gente viu o segundo jeito da gente saber da existência de Deus. Não é só porque a gente precisa dele como sentido de vida, mas é vendo o quê? O que a gente vai perceber a existência de Deus? Através da criação, através do mundo material, do mundo físico, que é o segundo jeito de conhecer a Deus. O mundo material, a criação, a natureza, é Deus, sim ou não? Quem acha que a natureza é Deus? Levanta a mão. Pode abaixar, todo mundo errou. A natureza não é Deus. A pata é um animal? A lua é o sol? A lua é o que? Reflete o sol. Então a natureza, ela é Deus? A natureza reflete a Deus. Então quando você vê o equilíbrio, a harmonia, tantas coisas bonitas e ordenadas na natureza, você vê. Pode ter sido o acaso, pode ter sido do nada e tudo isso foi criado? Não pode, porque senão não estaria perfeito. E a natureza, ela é perfeita, as condições que a gente tem. Então a gente vê o seguinte: Deus, ele logicamente, não estou usando fé, eu usei fé, eu estou pedindo para vocês acreditarem em alguma coisa que vocês não estão vendo. Eu falei assim, você precisa de um sentido de vida, sim? Beleza. Esse sentido de vida tem que ser algo que dura, algo eterno, algo infinito, não é? Beleza. Então, logicamente, racionalmente, através da nossa inteligência, sem usar fé, vamos deixar a fé de lado, vamos deixar coisa de igreja de lado, só usando a razão. Logicamente, faz sentido que exista um Deus, tanto vendo a natureza, porque você vê a pegada
Você não vê o animal que passou, mas você vê a pegada do animal. Você não vê o sol de noite, mas você vê que a lua, ela reflete alguma coisa. Então você vê a natureza, você sabe que tem um Deus, alguma coisa maior, superior, que fez tudo aquilo. E a natureza está refletindo. E além disso, você sabe que existe um Deus, logicamente, racionalmente. Por quê? Porque a gente precisa de um sentido de vida. E se Deus nos fez, se o ser humano, ele é um ser que em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer época, se ele é um ser que busca esse sentido da vida eterno, quer dizer que esse sentido existe, não é a loucura de um cara que está lá e fala assim, não, porque existe um cara lá em cima que é maior que todo mundo. Não, porque se fosse loucura, ia ser só um ou poucos. Mas como é todo mundo que busca esse sentido da vida, a gente prova que Deus, ele existe. E Deus, ele vai se mostrando, ele vai se revelando para você todo o tempo, toda vez. Só que o que adianta Deus, ele está se revelando, Deus, ele está com o braço estendido e você não segurar a mão dele? O que adianta? Fala para mim. Adianta alguma coisa? Não. É como se eu tivesse... Será que chega? Será que chega? É como se eu estivesse estendendo a mão aqui e ninguém faz nada. Ó, Deus está lá estendendo a mão, vem comigo. Eu estou te mostrando a evidência, estou te mostrando as provas. Eu existo, a natureza é linda, então estou aqui. Aí não vai. Então assim, a gente precisa responder. Responde. Ó, levantou. Boa. É assim. A gente precisa... Obrigado. Uma salva de palmas, vai, por favor. A gente precisa responder esse chamado de Deus. Certo? E qual que é a nossa resposta? Está escrito aqui, todo mundo lendo, por favor. Pode ler em voz alta. Agora sim entra a fé. Para a gente provar que Deus existe, precisa de fé, sim ou não? Gente, acabei de falar para você. Para a gente provar que Deus existe, eu usei a fé ou só a razão? Só a razão. Eu provei que pela natureza ser assim, para a gente precisar de um sentido de vida, só com a razão a gente consegue chegar a Deus, certo? Então repita, com a razão, pode repetir, com a razão, sem a fé, podemos chegar à existência de Deus. Agora, a nossa resposta, ela aí sim precisa da fé. E, vamos lá, o que é fé? Para a gente responder o chamado de Deus, e a gente precisa de fé, o que é fé? A fé... Pela fé, o homem se submete e se entrega a Deus de inteligência e vontade. Lembra? Inteligência, intelecto e vontade. Vocês vão, inteligência e vontade, intelecto e vontade, vocês vão ver bastante, tá bom? Então, quem precisar anotar, anota aí. Inteligência e vontade, ou intelecto e vontade. O que isso significa? A nossa resposta deve ser com obediência. Quando você está lá com, enfim, seus pais, seus professores, enfim, alguém superior a você, que ele está te concedendo um favor, você vai ser mal educado com essa pessoa? Não, você vai obedecer, você vai ser alguém gentil com ela. É a mesma coisa. Então a gente se submete, a gente obedece por causa da nossa fé. Porque a gente precisa disso. Sem o sentido da vida, ou seja, sem Deus, a gente não vive feliz, a gente não vive plenamente. Ou seja, pela nossa necessidade de Deus, a gente obedece a Deus. A fé é você acreditar naquilo que você não vê. A fé é aquilo que você obedece mesmo sem ter provas. Mas vocês viram que a gente provou que Deus existe, certo? Só que agora, como que a gente vai responder isso? Pela fé. E na Bíblia tem uma passagem muito importante que fala o seguinte: a fé sem obras é morta. O que isso significa? Basta você acreditar que Deus existe, sim ou não? É o suficiente você acreditar que Deus está lá? Sim ou não? Pode responder. Sim ou não, gente? Bora. Não. Por quê? Eu acredito que Deus existe, beleza, tamo junto, e é isso aí, eu vou viver minha vida que nem estava antes. Isso não muda nada. Então a fé sem obras é morta. As obras é essa obediência, essa entrega. Você fala o seguinte: eu sei que a minha vida, ela depende de Deus, porque Deus é o sentido da minha vida. Sem Ele eu não estou feliz. E muitos de vocês são provas disso. Vocês podem estar
perdidos nesse mundo. Sem Deus, vocês não são felizes. Não são. Pode até parecer uma felicidade temporária, passageira, mas logo depois vem esse vazio de novo. Então, se a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa saúde mental e espiritual depende de Deus, a gente deve tudo para Deus. A gente tem que obedecer a Deus, porque não faz sentido Deus estar ajudando a gente, sendo o nosso sentido de vida, querendo que a gente seja salvo, ou seja, tenha a felicidade para sempre, eternamente. Não adianta nada isso se a gente começar a agir que nem babaca para Deus, e desobedecendo, fazendo coisas que não são devidas. Então, a fé sem obras é morta. Essas obras é o que mesmo? Obediência. Boa. Mas mesmo que a fé sem obras ela é morta, ela é necessária. Não adianta você também não acreditar em Deus e querer ser salvo. Você precisa acreditar e obedecer. São as duas coisas juntas, tá? Quem conhece Santo Agostinho? Quem já ouviu falar? Além de santo da Igreja Católica, se os carros deixarem me falar, né? Eu agradeço. Além de santo da Igreja Católica, Santo Agostinho também é filósofo, tá? Então, não sei, se vocês tiverem aula de filosofia, alguma coisa assim, vocês provavelmente passaram ou vão ver Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele fala o seguinte: eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. O creio significa fé, tá bom? Vamos substituir pela fé. Então, eu tenho fé para compreender. Compreender é razão, certo? Então, eu tenho fé para melhorar minha razão. E eu tenho a razão para melhorar minha fé. É um ciclo. E essa frase é muito verdade. Por quê? Porque a gente só consegue ter fé, a gente só consegue acreditar se a gente tem prova, certo? Que é o caso do animal que passou e deixou a pegada. Você só vai acreditar que tem um animal lá que passou por causa da pegada. Então, você precisa entender, você precisa usar a inteligência, o intelecto para acreditar. Mas você também precisa acreditar para você entender mais. Porque o que adianta você ver que tem uma pata lá de leão, você não viu o leão, mas aí você fala o seguinte: eu acho que não tem um leão. Tipo, claramente é uma pata de leão. Aí você fala o seguinte: não, eu não acredito que tem um leão lá. Mas é óbvio que tem. Passou, tem aqui a pegada dele. Não, mas eu não acredito. Se você não acredita, como é que você vai entender racionalmente que tem um leão? Que passou um leão, entende? Então é um ciclo. Creio para compreender e compreendo para melhor crer. Eu vou dar agora um exemplo. Esse exemplo aqui, eu acho ele muito bom. É um exemplo fenomenal, que é o exemplo do soldado. Se vocês tiverem que lembrar 3 coisinhas que eu vou falar para vocês nessa aula, a primeira, da vaca. Todo mundo lembra da vaca, certo? Tá bom, tô careca já de falar da vaca. Segundo exemplo, o da pegada ou da lua, aí você escolhe. E o terceiro exemplo é o que eu vou falar agora. Vamos lá. Imagina que aconteceu uma guerra tremenda, uma guerra assim, que matou um monte de gente. Era 2 países inimigos, assim, mortais. E aí, do nada, estourou a guerra. Aí, todo mundo chamou os soldados lá, chamou o exército colocou na batalhão de frente aqui, começou a atirar. Bah, 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 bah. Aí, o outro lado começou a atirar. Tá, 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 tá. E, enfim, foi uma guerra louca. Quando acabou a batalha, os soldados de um país foram para a trincheira dele, foi para a cabaninha lá dele, foi para o lugar dele, e os outros foram para a fortaleza deles, certo? Separou. O que acontece? Acontece que esse soldado aqui, soldado chamado João, o João, ele estava lá, ele era cabo, e aí ele estava vendo as correspondências dele, acabou a batalha, vou descansar um pouquinho, né, para a próxima, estou vendo a correspondência dele. Aí tinha uma carta da mãe dele: ai filho, volta logo, espero que você fique vivo na guerra e volta logo. Aí tem a carta do pai dele: ô filhão, volta logo, porque tô com saudade aqui de você em casa. Aí tem o irmão dele, manda uma carta também: faz tempo que você tá na guerra, né? Volta pra cá. E no meio das cartas, ele encontra a foto de uma moça muito bonita. Uma moça assim, maravilhosa. E ele se apaixona por ela. Ele fala o seguinte: essa daí é uma moça muito bonita. Quando eu voltar da guerra, eu vou
tentar falar com ela. E aí, ele se interessando, ele viu que embaixo da foto tinha um endereço dela. E aí ele falou o seguinte: vou escrever para essa dona aí, para essa donzela. Escreveu a carta, falando: a gente podia se conhecer depois da guerra, não sei o que. O que acontece? Ela recebeu a carta e ela gostou dele também, pelas cartas. E eles começaram a trocar carta. Estavam trocando carta, tá vendo? Ele tá lendo tudo isso de carta dela, entendeu? Na verdade não, é um livro, mas enfim. Finge que é carta. Ele tá lendo um monte de carta dela, eles estão trocando correspondência, romântico, tudo, né? E aí, quando acaba a guerra, ele volta, ele abraça a família, não sei o quê, e vai ter o primeiro date com a moça que ele estava falando. E lá, eles se apaixonam, vão se conhecendo, vão saindo juntos, não sei o quê, e eles acabam casando. Bate palma pro soldado, que... atacante, né? Perdão, desculpa. Enfim, e aí eles se casam, felizes para sempre, e acabou a história. O que isso significa? Essa história que eu trouxe para vocês é um símbolo do quê? Imagina que vocês são esse soldado, tá? Toda a humanidade, cada um de nós, inclusive eu, somos esse soldado. E a guerra que a gente está lutando é a guerra da nossa vida. Essa guerra tem um monte de coisa ruim acontecendo, um monte de tribulação, enfim, vocês sabem como que é a vida não é fácil, né? Não é um mar de rosas, não é um morango. E aí ele está lutando na guerra. Quando ele vai descansar, ele recebe a foto dessa mulher. Quem essa mulher é na vida real? Eu ouvi Maria, eu ouvi uns outros falando de Jesus. Quem é? Pode falar, gente, fala alto, eu não mordo não. Quem é essa mulher? Quem ela representa? Deus, boa! Salva de palmas. Salva de palmas. Deus. E a gente, quando a gente tem o primeiro contato com Deus, a gente vai começando a se apaixonar por Deus. Não no sentido romântico da palavra, mas no sentido de você não consegue mais viver sem Ele, porque como eu falei, Deus é o sentido da nossa vida. Então eles estão trocando cartas. O soldado e a mulher, é como se a gente estivesse rezando para Deus, é como se a gente estivesse dialogando com Deus, certo? E quando acaba a guerra, ou seja, quando a nossa vida acaba, ele se encontra com essa mulher, com essa donzela, e eles vivem felizes para sempre. Ou seja, é o céu, é o paraíso. Quando você morre e você está em oração, você está em amizade com Deus, você vai para o céu. E aí é esse fim de guerra, essa paz, e eles vivem felizes para sempre casados, certo? É uma história muito bonita, não é? Sim ou não? Pode falar. Mas toda vez acontece isso? Toda vez, eu vou fazer uma pergunta. Toda vez você, ou qualquer pessoa que você conheça, que tem um contato com Deus, mas no fim não acaba dando certo? Acontece, não acontece? Então, eu vou falar como se fosse uma linha paralela do que poderia ter acontecido. 3 linhas paralelas dessa história. A história principal é o quê? Ele estava na guerra, conheceu uma mulher, trocou carta e casou com ela, certo? Agora eu vou puxar uma outra linha temporal. Multiverso, certo? Beleza, vamos lá. Não está na moda multiverso? Então vamos falar de multiverso. Imagina que esse soldado estava lá na guerra, atirando todo mundo, chegou na cabana dele lá, chegou na enfermagem lá, ele estava vendo as cartas dos pais, da mãe, do irmão, e não recebe a foto da amada, da futura amada dele, da futura esposa dele. Ele vai conseguir casar com ela? Se ele não recebeu a foto, ele nunca vai se apaixonar. Se ele não se apaixonou, ele não ia trocar as cartas e ele não ia casar. O que essa linha do tempo alternativa significa? É quando a gente não tem o primeiro contato com Jesus, com Deus. Quando a gente não tem a primeira foto, quando a gente não vê. Isso acontece? Acontece ou não? Da gente não conhecer Jesus? Acontece. Tem muitas e muitas pessoas que acabam falecendo sem conhecer a Deus, verdadeiramente, sem ter essa primeira experiência. Então, se você não conhece Jesus, se você não conhece a Deus, você não vai conseguir ter a eternidade, ter o paraíso, ter esse casamento, certo? Mas agora eu vou puxar uma outra linha temporal. E é o seguinte, imagina que ele estava na guerra, ele leu as cartas, ele recebeu a foto da mulher, só que ele não se interessou. Falou o seguinte: essa daí não presta, dobre e passa pro próximo, sabe? Vem,
descarta. E aí, quando ele não se interessa, ele vai trocar carta com ela, sim ou não? E se ele não trocar carta, ele vai casar com ela? Ou seja, se a gente, mesmo tendo a foto, mesmo tendo a primeira impressão de Deus, mesmo tendo o primeiro contato com Deus, a gente não se interessa, a gente vai conseguir ser amigos de Deus, casar, né, entre aspas, nessa analogia? Não. Vocês entendem o quão difícil é dar tudo certo? É muito difícil. Mas ainda tem uma terceira alternativa, que a alternativa é o seguinte: imagina, ele estava na guerra, aí ele leu as cartas, viu a carta da mulher, ele se apaixonou por ela, ele trocou carta com ela, ele casou com ela. Mas na hora do casamento, foram passando as semanas, os meses, os anos, a mulher descobriu que ele era um escroto. Que ele era um cara, mano, muito chato e só fazia besteira, ia pra balada toda noite, bebia, e usava droga e ia comprar cigarro. Vocês entendem que no futuro eles vão acabar brigando e não vai dar certo, certo? Ou seja, não basta a gente só conhecer Jesus, ou seja, não basta só a gente ter a foto, não basta a gente se interessar, ou seja, trocar as cartas, e não basta a gente casar. A gente tem que fazer a vontade dele, a gente tem que ser gentis com Deus. Assim como seria muita sacanagem esse soldado ser um FDP, se ele, né, casasse com a mulher e depois fizesse um monte de coisa errada, a gente com Deus, se a gente conhecer o amor de Deus, se interessar pelo amor de Deus e no futuro trair Deus, vai dar errado também. Então o que eu quero falar é o seguinte: na primeira opção, na primeira alternativa, deu tudo certo, e é o que eu quero que aconteça com vocês. Na segunda, ele não conheceu ela, e é para isso que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para conhecer a Deus. Por isso que essa primeira aula foi sobre revelação de Deus. Como Deus se revela através da nossa pessoa humana, que é o sentido da vida, ou através da natureza, que é o reflexo da beleza de Deus. Se vocês, ao longo desse ano inteiro, que vocês tenham a oportunidade de conhecer a Deus, que é ver a foto da donzela, dessa mulher, se vocês têm essa oportunidade e não se interessam, aí já não é mais papel nosso. Por quê? Porque a gente está aqui para mostrar para vocês Deus, para fazer vocês conhecerem. Agora, o interesse tem que surgir de vocês. Por isso, abram o coração. A gente está falando isso desde o começo e vai falar até o final. Abre o coração para Deus, para ter esse casamento, para ter essa alegria no final. E além disso, sejam gentis com Deus, no sentido de obedeçam Ele, não traiam Ele por qualquer coisa. Não fala que está vindo aqui no Crisma toda quinta e todo sábado você está em um lugar diferente de, enfim, qualquer coisa. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não adianta vocês falarem que estão fazendo crisma, irem para a missa e fingir ser santo aqui dentro da igreja, e lá fora vocês são vocês continuam com a vida velha de vocês. Então a nossa missão, nosso papel como catequistas, como servos, é fazer vocês conhecerem a Deus. Por quê? Porque a gente pode amar aquilo que a gente não conhece? Não, né? Se você não conhece alguma coisa, é impossível você amar, porque você não conhece. Então a nossa missão é fazer vocês conhecerem. Agora, se interessarem e amarem verdadeiramente, fica com vocês. A gente queria muito fazer isso por vocês, mas não dá. Por quê? Porque cada um é livre para escolher, não é? Quem é livre, levanta a mão aqui. Quem está aqui obrigado, levanta a mão. Tem algumas pessoas, mas no final vocês vão ver que vocês estão obrigados a fazer a aula, mas na hora do crisma, vocês que vão escolher. A gente não pode obrigar vocês, seus pais não podem obrigar vocês, seus amigos não podem obrigar vocês, seus parentes não podem obrigar vocês. Então, é o seguinte, a gente está aqui para mostrar esse amor de Deus. Agora, vocês têm que estender a mão e responder esse amor. Deus, Ele está assim, Ele quer te salvar, Ele quer te puxar. Mas você precisa tomar atitude também. Deus está sempre com os braços erguidos, está sempre com os braços abertos para você. Mas se você não quiser hoje, tudo bem, tem amanhã. Deus não vai ficar bravo com você porque você não quer amá-lo. Ele vai estar sempre disposto. Mas quanto antes melhor. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o momento que a gente vai morrer. A gente pode sair agora e um carro vir atropelar a gente e a gente morrer.
E pode acontecer. Só que o que vai mudar? Se a gente está em amizade com Deus ou não. Se a gente está do lado de Deus ou não. Então, volto a dizer, Deus está estendendo a mão. Aceita isso. Vocês já estão aqui de qualquer jeito. Vai mudar o que vocês fazerem esse ano certo, fazer bem ou fazer de qualquer jeito? Faz bem logo, desde o começo. Se esforça para entender, sabe? Vem, traz o caderninho, anota, presta atenção, não fica conversando, não vai depois rezar, vai para a missa, tenta conhecer. E assim como o soldado, na primeira história que eu contei, ter um casamento feliz, ter um casamento bom, ter uma relação boa com Deus.